Oi? Bom, então, boa tarde, antes de mais nada, né? Hoje o que a gente vai pegar é dando continuidade à filosofia, até que eu falei com vocês até a última aula antes de vir a quarentena, né? Que a gente já tem uma sequência agora de 3 filósofos que, para a gente poder fechar a filosofia clássica, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Semana que vem, então, ainda é filosofia, e a gente retoma a sociologia. Por que é importante isso? Porque os 3, eles estão muito amarrados, né? Se a gente for entender o seguinte, que o Sócrates, ele é o que começa mesmo, que a gente viu que é a filosofia plena, que é o que permite você a, a questionar, né, ter o diálogo, a ter uma interlocução ali entre os debatedores. O Platão vai ser discípulo dele, né? O que ele vai fazer, e Aristóteles é discípulo de Platão, o que ele vai fazer é um aprimoramento do que o Sócrates pregava, né? Um dos pontos principais que o Sócrates tinha era a ideia de você alcançar o bem, ou seja, a questão da virtude e tudo mais. O Platão também vai ser favorável a isso. Ele também vai entender que você precisa ter isso para seguir bem na vida, para alcançar uma plenitude na sua existência. Então, ou seja, o que o Platão vai fazer é dar prosseguimento aos ensinamentos de Sócrates. E justamente foi ele que falou, né, que ele que passou adiante o que o Sócrates falava, porque, como a gente viu na última aula, Sócrates não deixou nada escrito, nada. Né? Tudo que a gente tem dele são fragmentos que passaram adiante, tanto pelo Platão quanto pelo Xenofonte, né, que foram os 2 principais discípulos dele. Mas mais ainda, Platão é que ele o que vai dar o ponto que não vai se deixar perder esses ensinamentos do Sócrates, né? Mas ele, mais do que isso, ele vai aprimorar aquilo ali. O ponto principal que a gente tem que entender é o seguinte: qual foi o diferencial do Sócrates para os pré-socráticos? Eles tinham o seguinte ponto, que os pré-socráticos, eles entendiam a questão de você entender como que a vida começou, o foco é na natureza. O Sócrates vai focar no ser humano, no homem. E ele vai dizer que exatamente existe uma essência para isso. O que a gente vê é a aparência. O que a gente tem que descobrir é o que está na essência dessas coisas, dessa aparência. Só que o Sócrates não vai dizer como você vai chegar a isso. Como que você vai chegar nessa questão de você alcançar essa essência. O Platão já vai dizer como a gente vai chegar a isso, né? O ponto principal que o Platão vai dizer é que os nossos sentidos nos enganam, né? Coisa que até o Sócrates já tinha esse ponto, mas ele vai aprimorar isso. O que quer dizer isso? A ideia de que a gente não deve se deixar levar pelo que os sentidos da gente apontam. A gente tem que tentar descobrir o que está nessa essência, né, de tudo isso. E, além de tudo, Platão também vai se dedicar à questão da política. Ele também vai se interessar na política. Lembrando, a ideia que nós já temos aqui na Grécia da democracia, né, que como nós vemos, não é uma democracia como nós temos hoje, mas é um começo, né, que pouca gente podia participar, mas já é um ponto de entender o seguinte, que você ter a ideia política, como percebe-se isso na nossa vida? Porque se a gente for ver, a política está envolvida na nossa vida em todos os efeitos. Vamos lá, o que a política prega? Negociação, né? Muitas vezes escusa e tudo mais, mas é negociação. Então você tem política numa eleição, seja para presidente, seja para síndico do prédio, você tem para escolha de representantes de turma, você tem negociação com seus pais, quando você começa a entrar na adolescência, você começa a negociar, hoje eu chego 10 da manhã, hoje eu vou chegar 10 da noite, depois mais uns anos é meia-noite, 2 da manhã, 6, trago o pão da padaria de manhã, enfim, você começa a negociar. Isso é política. Então a política está presente na nossa vida, né? E essa questão da democracia, mais ainda porque é a ideia de que um simples ponto de consenso. Se você tem 21 pessoas, 11 já apontam para um caminho e as outras 10 não, vai ganhar os 11, mesmo que seja por diferença de um. É a ideia que está presente aqui. Então, o que acontece? O Platão vai se envolver nisso, só que a maneira que ele vai se colocar na política, não o envolvimento dele, né, nas questões,
não vai ser exatamente uma coisa democrática, como a gente vai ver. Porque o Platão tem uma visão bem pragmática do que deve ser, como deve se comportar a sociedade naquele momento, tá? Então, olha só. O que eu coloquei aqui, o primeiro quadrinho, o que acontece? O Platão, ele é, vamos dizer assim, o homem das teorias, né? Então, ele vai ter teoria para um monte de coisa. A primeira coisa que ele vai ter é a teoria das três almas, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é que os gregos entendiam como alma? É algo parecido com o que a gente tem hoje, né? Platão dizia que a alma é o elemento que anima a vida, é o que dá sustentação para os nossos corpos, é a questão espiritual e tudo mais. Coisa que, se a gente for pegar, atualmente, a gente também tem isso. Quando a gente fala da questão de alma, espírito, né? Tudo isso tem um ponto, uma questão que é exatamente aquilo ali que anima. Isso seria a nossa essência, né? A gente for pegar religiões reencarnacionistas, como o kardecismo, religiões afro, budismo, todas elas entendem o seguinte, mesmo as que não são reencarnacionistas, mas entendem que nós todos teríamos uma alma, né? Ou seja, que aquela alma a gente volta para o ponto inicial e, no caso, se for reencarnacionista, você volta para um novo corpo. Se não for reencarnacionista, a sua alma fica ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica no purgatório, enfim, depende da religião que você acredita. Mas ela toda tem um ponto principal, que é o quê? A essência. Essa essência é a nossa alma. O que está presente ali? Então, por isso que a ideia de reencarnação que você tinha já na Grécia Antiga, que você tem hoje em algumas religiões, é o quê? É que essa alma, ela pode voltar. Só que é diferente de uma ressurreição, né? A gente está agora na Semana Santa, né? Quando a gente pega a ideia da ressurreição de Cristo, é porque ressurreição é você voltar para o mesmo corpo, a mesma vida que você tinha. A reencarnação, que é o que os gregos acreditavam, os antigos gregos, é a ideia de você voltar no novo corpo, só aquela essência, aquela alma é a mesma. Só que, como a gente já viu aqui, a questão toda de lembranças, tá, tudo mais, isso vai se perdendo, né? Então, o que acontece? Sócrates tem a teoria das três almas, né? A primeira alma é a alma racional. Ela é, lógico, por esse nome racional, ela está localizada na cabeça. E vocês percebam que é o seguinte, ele vai fazendo uma escala de cima para baixo, de como que são as almas e aonde que elas vão se localizar. Então, no caso, a alma racional vai se localizar na cabeça. Logo, para ele, qual é a virtude principal? Sabedoria, né? E quem são as principais pessoas que têm essa sabedoria? Os filósofos. E sim, pode se questionar. Platão, várias vezes, ele faz uma defesa de si próprio, né? Vamos dizer assim, né? Defesa da própria classe, né? Porque ele vai dizer que exatamente quem é o guardião, os guardiões da cidade, quem tem que ser os filósofos, porque ele entende que são as pessoas mais sábias daquela sociedade que tem que guiar, eles que tem que comandar. Então, não é por acaso que a alma racional ela vai se localizar na cabeça. Por que isso? Porque é a parte que está acima do corpo. Então, ele vai destrinchando aquilo ali. Então, se ele está acima, já é aquela coisa de já ser superior aos demais, né? A segunda alma é a alma irracível, né? Que está presente no peito, ou seja, na região do coração. Que está referente à virtude é a coragem, é a força. Logo, quem seriam esses? Os guerreiros. O que seriam esses guerreiros? É a ideia de você fazer a manutenção da ordem. Então, seria como se fossem hoje uma força policial, vamos dizer assim. No caso, naquela época, seriam os soldados. Tá? Então, ou seja, qual é o sentido que você tem aqui? Já existe uma diferença aí. Porque se o sujeito que é racional, ele é a parte pensante da cidade. O sujeito que é força, né, é a coragem, é aquela pessoa que vai para cima, ou seja, ele vai manter aquela ordem vigente. E isso era muito comum também na Grécia Antiga, porque você tinha duas cidades principais, duas cidades-estados principais, que eram Atenas e Esparta. E as duas exatamente faziam esse contraponto da força e da sabedoria. Na Atenas, evidentemente, era a sabedoria, de onde veio Sócrates, Platão, etc. Esparta é a cidade da força. Ou seja, existe até um filme que dedica a isso, que são os 300 de Esparta, depois teve até uma continuação. Quem aqui já viu, percebe-se que é o seguinte, é uma sociedade extremamente militarizada, né?
É uma sociedade que você tem as pessoas indo, os garotos, né, eram criados desde 6, 7 anos para combater. Então, eles tinham até mesmo um poço que eles jogavam as crianças que eram incapacitadas, os que não serviam mesmo para combate. Então, ou seja, eram duas sociedades completamente distintas, né? Uma pregando a ideia de um conhecimento, como você vai aplicar esse conhecimento, e uma outra aplicando como seria a ideia de uma ordem, uma ideia de força. Se a gente for pensar, atualmente nós temos na sociedade até um pouco essa divisão, né? Seja no século XXI, nós temos pessoas que partem mais para esse lado intelectualizado e outras que partem mais para o lado da força. Justamente, muito conflito que a gente está tendo nos últimos anos na questão de política vem muito desse tipo das pessoas, ou seja, pessoas que têm um posicionamento político mais voltado para um ou para outro, né? Isso já é reflexo, vocês vejam, desde há milênios você já tem isso. Então, por isso que o Platão vai dizer que você tem essas duas almas, né, distintas. Mas ainda existe uma terceira, que é a concupiscente, que é a alma que está localizada na região do ventre. Ou seja, para ele, esses aí seriam as pessoas que fazem trabalho manual. Essas que, de fato, trabalhariam, né, faziam um trabalho braçal para o Platão. Por isso que ele vai colocar que é na região do ventre, né, ou seja, seria algo inferior. Né, uma região ali que você não tem, você segue apenas a região do ventre, seria a ideia de você seguir, vamos dizer assim, os seus instintos, os seus desejos. E para o Platão, você seguir apenas seus instintos, seus desejos, indica você ser uma pessoa inferior. Né? O que acontece ele ser uma pessoa inferior? Né? Uma pessoa que se deixa levar por seus desejos, suas paixões, é uma pessoa que não pensa. Então, ou seja, se ele é uma pessoa que não pensa, então ele já seria uma pessoa inferior. Né? A pessoa que é racional, que consegue racionalizar as coisas, consegue ter uma sabedoria, uma prudência, ela seria superior a essa que não realiza. Né? Por que essa pessoa não realiza? Porque ela se deixa levar por desejos aparentes. Né? E para ele, esses desejos seriam mentirosos. Ou seja, você não conseguiria chegar na essência das coisas. Então é por isso que o Platão vai dizer que a ideia de você ter uma abstração dos seus sentidos é essencial para a gente chegar vamos dizer assim, para a gente chegar a uma sabedoria. Porque se a gente deixa levar pelos nossos sentidos, muita gente a gente pode enganar. Exemplo aqui que a gente tem muito, né? Muitas vezes, quando você tem a ideia de um relacionamento, a primeira coisa que você acaba despertando quando você se interessa por alguém é a aparência física. Ou seja, o sentido que mais leva para a gente é a visão. Tanto que a gente pode pegar isso pelo seguinte, vários programas que você tem para conseguir namorado ou namorada, vocês podem perceber que sempre eles vão fazendo de uma maneira que a última coisa que a pessoa vê é como que a pessoa é fisicamente. Então, vários programas que você tinha, na MTV tinha programa sobre isso, no SBT e tal, tudo mais, você sempre tinha programas que eram assim, você conhecia a voz da pessoa, você recebia uma carta da pessoa, você conhecia a pessoa apenas pelo gosto dela. Então, quando você conseguia abstrair aquilo ali, você não via como é que aquela pessoa, né? Para você não se deixar levar pela aparência. Então, ou seja, a última coisa que acontecia era você ver como é que ela era a pessoa podia se descrever e tal, tudo mais, mas era a última coisa que você via. Muitas vezes, evidentemente, você via a cara de decepção dos participantes, né? Você olhava assim e falava, tipo, acho que não me dei bem, né? Mas o ponto que a pessoa não entendeu é que, quando a pessoa te pensava isso aqui, tudo aquilo que a pessoa foi você deixando levar, que você estava se apaixonando por aquela pessoa, é a essência dela. Então, ou seja, você precisava ver aquilo ali sem você olhar para ela, sem ter aparência, né? Um desenho que aborda bastante isso, essa ideia de como que as aparências enganam, são os desenhos do Shrek. Por que isso? Né? Acredito que todo mundo aqui já deve ter visto algum deles. O Shrek, o protagonista é um ogro, né? O que em todos os contos infantis, a grande maioria deles, 99%, o coloca como vilão. E o vilão,
Não, os vilões da trama são justamente os que nos contos infantis seriam o contrário, ou seja, o vilão na trama do Shrek é a fada madrinha e o príncipe encantado, ou seja, pessoas que têm uma aparência bonita e tudo mais. No Shrek é justamente o contrário. O Shrek é o herói, o príncipe encantado é o vilão e a fada madrinha é a vilã. Então, ou seja, você muda aquilo ali, a questão da essência. A própria princesa que tem ali, a princesa é muito abrutalhada. Tanto que, no fim das contas, ela acaba virando uma ogra, né? Então, ou seja, o que ele está mostrando ali é a questão da essência, como que você vê a pessoa, como que você enxerga. Outro filme que também é bem interessante para a gente ver isso, também é uma comédia, que é O Amor é Cego, que vai com a Gwyneth Paltrow e o Jack Black, né? Que ela é uma pessoa, uma mulher gorda, né? E ele despreza pessoas gordas, tal, tudo mais, mas ele é visto, ele sofre não sei, um encantamento, tudo mais, que ele começa a ver a essência das pessoas. Então ele começa a ver a ideia que a pessoa, em vez de ser gorda, é uma pessoa que ele considera bonita. Mas ainda assim, a gente pode observar que esse filme já traz também uma coisa até preconceituosa, porque entende que, para ser uma essência boa, a pessoa tem que ser magra, né? Isso aí acaba passando para ele. Mas, de qualquer maneira, ele está vendo como que ele quer enxergar a essência da pessoa. E é isso que o Platão, então, vai dizer. Então, para você poder ter essa essência, é justamente você poder você se apaixonar por alguém, você não se deixar levar pela aparência, você ama a pessoa como ela é, né? É meio chavão, é meio clichê isso, mas é exatamente isso que ele prega. Tanto que existe o termo, o amor platônico, que alguém aqui já ouviu, né? Que é o amor sem ter um interesse essencialmente sexual. Você ama a pessoa porque ama. Você não tem interesse de ter algum relacionamento sexual com ela. Simplesmente você ama, né? Você tem interesse com ela e não necessariamente a pessoa vai te corresponder. É o que hoje, atualmente, a gente chamaria do crush, né? Quando você tem um interesse por alguém, você começa a futucar pessoas na rede social, ou simplesmente uma colega de classe, ou de trabalho e tal, tudo mais, você tem interesse, mas a pessoa não está nem aí para você, né? Não tem, ou pelo menos não sabe disso. Então, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai, nesse amor platônico, é um interesse que você tem sem ter algo em troca, sem você esperar que a pessoa vai te amar de volta. Simplesmente você admira aquela pessoa, você ama ela, né? É isso que a gente chama de amor platônico, que está dentro dessa ideia do Platão. Ou seja, a ideia de você amar a essência dela, você não está esperando nada em troca, você não quer algo ali dela, né? Você está deixando de lado a questão da aparência, tá? Tudo certo? Oi. Professor, Oi. No slide das virtudes, das 3 almas, Platão Uhum. poderia considerar que uma pessoa pode ter mais do que uma alma, mais de uma virtude, ao mesmo tempo? Olha, no caso dele, não, porque ele acaba dividindo isso, porque ele entende o seguinte: se na verdade você, por exemplo, você é uma pessoa sábia, você é um filósofo, você vai ter aquele tipo de alma. Mas também não é descartado que uma pessoa adquirindo conhecimento ele possa mudar aquilo ali, né? Não ter as duas ao mesmo tempo. Para ele, a sociedade está bem dividida ali nesses três tipos, né? Porque ele entende o seguinte, que existem pessoas que de fato são superiores, né? No caso, e outros que são inferiores. Ou seja, se a pessoa é inferior, ele vai seguir um trabalho braçal, ele vai fazer um trabalho manual, ele não serve para pensar, vamos dizer assim. Ele não serve para combater, então ele serve para fazer esse trabalho, né? Que é importante também, mas ele serve para fazer aquilo. E não entende isso. É uma visão, sim, que a gente tem hoje, até uma maneira até preconceituosa, né? De entender que não, a pessoa só serve para aquilo, a pessoa não vai adquirir um conhecimento. Então, no caso, essa alma, ela seria mais própria. Para ele, ele não tem essa ideia de você separar, de você juntar as almas, tá? Dessa maneira. Então, ou seja, é a visão que ele tem, de fato, de que a sociedade se divide dessa maneira. Os que pensam, os que guerreiam e os que trabalham. Porque o entendimento dele de uma pessoa que pensa é a pessoa que vai comandar. Mas não necessariamente essa ideia do trabalho mesmo, né? É uma ideia diferenciada. Até porque, lembrando que nessa época na Grécia era permitido você ter escravo, né? Escravidão era algo legitimado, né? Então, ou seja, ele entende dessa forma, tá?
Tranquilo? Tranquilo, entendi. Beleza. Quem falou que eu nem percebi? É Inara. Falou aí, Nara. Vamos lá. Passado das três almas, vem a teoria das ideias, que é o grande barato, vamos dizer assim, do Platão. É o que vai ser realmente revolucionário. É o que está ligado também muito da caverna, que a gente vai ver mais no final da aula. O que é essa teoria das ideias? O Platão entende o seguinte, que tudo você tem conceitos, né? Você tem conceitos. Então, vamos imaginar o seguinte, a ideia para ele é que como você tem que abstrair a aparência, você tem que pegar a essência do que você está falando, ou seja, o que eles chamam que é a ideia ou conceito. Então, vamos pensar aqui no seguinte, imagine cada um aqui, pense num cachorro, qualquer cachorro, tá? Todo mundo aqui vai pensar num tipo diferente de cachorro. Uns vão pensar num poodle, num doberman, num golden, num rottweiler, né, no pastor alemão, no pinche, né, no shih tzu, enfim, cada um aqui vai pensar no cachorro. Eles vão ser diferentes na aparência, mas a essência vai ser a mesma. É o melhor amigo do homem, late, abana o rabo quando está contente, cheio de pelos, anda nas quatro patas, o conceito continua o mesmo do cachorro. Ele pode servir até para algumas determinadas maneiras. Você tem cachorro de guarda, você tem cachorro de companhia, mas a essência do cachorro permanece a mesma. Então, o que o Platão está querendo dizer é que você tem uma ideia já formada do que é cachorro, né? A mesma coisa. Imagine um urso polar. Acredito que todo mundo aqui deve ter a visão do que é um urso polar, de fato, né? Mas por quê? Porque todo mundo já tem ideia de ter ouvido falar tudo mais. Agora, quantos já tocaram no urso polar? Quantos já tiveram cara a cara com o urso polar? Acredito que nós 5 aqui, imagino que ninguém. Pelo menos não assim, cara a cara, né? Mas a ideia de urso polar, a imaginar que o pelo dele todo branco, que ele é uma criatura grande, tal, tudo mais, né? Uma criatura bonita, tudo mais, essa ideia já está formada. A gente não precisa estar presente com o urso polar do nosso lado para a gente imaginar o que é o urso polar. Essa é a essência, esse é o conceito que ele está falando, tá? Então, ou seja, a gente não precisa. Evidentemente, se você quiser saber quanto que pesa um urso polar, se o pelo dele é macio, se ele é cheiroso, se não sei o quê, evidentemente você vai ter que estar perto dele. Mas a essência dele, o conceito do que a gente tem no urso polar, ele permanece o mesmo, né? A gente cria esses conceitos vão passando com o tempo, né? Isso aí vai colocando. Então, para a gente imaginar qualquer animal, qualquer coisa que a gente tem, a gente vai tendo com o tempo. É isso que, por exemplo, quando você aprende uma outra língua, é importante você entender o que está por trás daquilo ali. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em inglês, né, para quem já fez cursinho já deve saber isso, existe uma expressão em inglês que é It's raining cats and dogs. Ou seja, traduzindo literalmente, está chovendo gatos e cachorros. Isso é uma expressão em inglês quando se fala, quando está querendo falar que está chovendo muito, né? Nós não temos essa expressão literal no português. Nós não usamos, né? Nós usamos muito falando que está caindo temporal, está chovendo muito, ou uma coisa mais figura de linguagem, está chovendo canivete, né? É uma expressão mais antiga, mas que se usa no português. Então, se a gente pega essa expressão, it's raining cats and dogs, né, e a gente traduz literalmente, para a gente aqui do Brasil, não vai significar nada, né? Se a gente pegar a essência, se a gente pegar a ideia fixa da palavra, né, dele. Agora, se você pega a essência do que ele está querendo dizer, que é uma gíria, você está querendo dizer que aquilo ali é para transmitir uma ideia, isso que é uma figura de linguagem, aí o sentido já muda. Aquilo já é a essência do que ele está falando. Tá? Então é por isso que se fala muito que quando você vai morar num outro país, a melhor coisa que você tem é assistir filmes, ir no cinema, ver o que não vai ter a legenda mesmo, você assistir filmes daquela maneira, porque você vai aprender como é que se falam os locais, né? Porque as pessoas vão empregar gírias, né? Aqui mesmo, aqui no Brasil, se um estrangeiro vem aqui morar aqui no Brasil, no Rio, por exemplo, ele vai ter que aprender as gírias, porque senão a gente a gente se perde. Né? Se a gente não se deixar levar apenas por a questão ao pé da letra, a gente acaba não entendendo nada. Né? E as gírias elas vão acontecendo conforme vão passando as gerações. Cada uma você vai criando uma nova. Né? O próprio crush que a gente falou até há pouco tempo, isso aí é um termo que nem se existia aqui no Brasil, nem se colocava aqui no Brasil. Né? O pessoal falava que era paquera, né? Uma pessoa que você estava afim, você não tinha um termo específico para aquilo, você vai criando
novas formas novas formas de falar, como você vai se adaptando na sociedade. E mesmo dentro do mesmo país, mesmo falando a mesma língua, a gente pode ter diferenciações. Nós temos várias expressões que aqui no Brasil falamos de uma maneira e em Portugal é outra, né? É outro sentido, né? Camisola lá é a camisa que se usa, né? Principalmente para times de futebol. A camisola aqui é uma roupa feminina para dormir, né? Então, ou seja, são termos que a gente vai empregando que a gente tem que entender exatamente qual é a essência que está por trás, né? Porque se a gente não entender essa essência, a gente fica perdido. O sujeito vai falar aqui, você vai conversar com a pessoa vai falar assim, hã? Né? É por isso que uma das coisas para a tecnologia, nos dias de hoje, algo que transmite muito uma ideia da questão da linguagem, são os emojis, né? Porque os emojis, você vai criando exatamente, aquilo ali vira uma linguagem universal, e você vai passar para a pessoa exatamente o que você está querendo dizer. Então, você tem até escalas, por exemplo, você tem um emoji que você está sorrindo, o emoji que está com o olho fechado rindo, o emoji que está chorando de rir, o emoji que está rolando e chorando de rir, ou seja, você está dando até entonações naquilo ali, né? A ideia que você está criando, e as pessoas vão entender, mas ainda assim, tem determinados emojis que a gente precisa ter uma explicação, porque você vai ressignificando aquilo. Um exemplo básico, o emoji que a gente faz assim, né, as duas mãos juntas, né? Aqui no Brasil, a gente deu uma entonação daquilo ali quando você está orando por alguém, né? Na verdade, originalmente, esse emoji não é para orar. O emoji do orar é aquele com as duas mãos espalmadas saindo como se fosse raios, né, das mãos. Aquilo originalmente que é o orar. Esse aqui de juntar as mãos é o famoso high five lá que os americanos utilizam, que é quando você fala assim, é isso aí, né? Então, ou seja, aqui no Brasil teve um novo significado. Aquilo ali não é bater a mão, é você juntar e estar orando por alguém. Então, quando você faz isso, né, se você está falando com um americano, você coloca ali, vamos colocar uma questão assim, o sujeito, você conheceu um americano, o cara fala, meu avô tá na UTI, aí você coloca aí, para ele, estimas melhores. Se você coloca um negócio assim, se você colocar para você está orando por ele. Mas se você entender assim, você vai falar assim, pô, que maneiro, né? O cara pode entender dessa maneira, se ele não tiver exatamente o conhecimento do que você está querendo dizer. Então, percebam que até mesmo a escrita, a ideia que a gente aprende, ela pode variar dependendo da cultura que você emprega, né? Você vai mudando aquilo ali. Então, ou seja, é importante, pegando a ideia do Platão, é importantíssimo a gente ter essa ideia da essência. A gente conhecer que, para ele, tudo que a gente está vivendo aqui seria como se fosse uma mentira, né? Porque os nossos sentidos enganam, né? Os nossos sentidos nos enganam. Então, a gente precisa abstrair esses sentidos. Outros exemplos que a gente pode entender como abstrair os sentidos é simplesmente você estar ouvindo uma música em que você se deixar levar mais pela melodia do que pela letra, né? Quando você se deixa levar mais pela melodia do que pela letra, você está se deixando levar pelo seu sentido da audição, né? E não está se apegando à letra. Você pode estar cantando a pior besteira do mundo, né? Isso ocorre muito com música estrangeira, que quando você não sabe o sentido dela, você canta ali amarradão, mas você sabe, você pode estar se auto-xingando naquilo ali ou xingando alguém, né, se você não compreender. Mas como a batida é boa, né, você acaba se deixando levar. Isso é o que explica muito porque que muitas músicas em inglês fazem sucesso, até por ser uma língua mais universal, mas de qualquer maneira você pode não entender nada de inglês e aquela música faz sucesso, né? Porque aquele sentido, aquela melodia, aquilo ali faz um sentido para você. Para a maioria das pessoas é algo que soa bem, né? Agora, muitas vezes você pode pegar uma letra e vai ver que aquilo ali para você, se você pegar a essência dela, que é a letra, não faz ideia nenhuma. Aqui no Brasil nós temos muito a ideia de que quando você tem uma canção, né, uma música, nós relacionamos mais ela a quem canta do que a quem compõe, né? Aqui, vamos pegar aqui uma cantora como Elis Regina. Elis Regina nunca foi compositora, sempre foi intérprete. Mas a gente tem muitas músicas dela que são relacionadas, a gente remete diretamente a ela, né? Mas não foi ela que compôs, ela estava interpretando aquilo ali, né? Em outros países, você já tem essa diferenciação, quem compôs a música, quem a interpretou, quem ficou famoso, quem ficou famosa, a voz que ficou famosa daquela canção. Então, ou seja, a gente pode entender a letra, a essência,
né? A melodia seria a aparência. Você pode se deixar levar e tudo mais. É por isso que muitas vezes você tem em festas, principalmente casamento, mas em outras mais, festa de 15 anos e tudo mais, o funk, se vocês repararem, ele é uma música que só toca, em geral, no fim da festa. Por quê? Em geral, as pessoas já estão manguaçadas, né? E aquela resistência que você tem, odeio o funk, não suporto o funk e tal, tudo mais, a pessoa já está manguaçada, vai se deixar levar, vai rebolar até o chão e tudo mais. Por quê? Ele vai se deixar levar por aquela batida do funk, que é o contagia do funk. Não é a letra em questão, né? É muito mais a batida, você vai se deixando levar. Ele mexe com o corpo, clarifica a ideia de você começar a se mexer. O samba vai muito nesse sentido também, né? Então, ou seja, a ideia é que a gente se deixa levar pelo que o nosso corpo tá pedindo, tá comandando, né? Agora, se a gente for se apegar à essência dela, né, a letra, talvez a gente pare para pensar, pô, mas não concordo com essa música. Né? Durante muito tempo você teve isso. Muitas marchinhas de carnaval hoje em dia são até questionadas, né, a maneira que é colocada, né? Porque você vai reproduzindo a música e hoje em dia, décadas à frente, você começa a questionar, pô, mas isso aqui não tá legal e tal, mas você pode abstrair, se você quiser levar isso aí só apenas como uma brincadeira, você segue adiante. Agora, se você levar o pé da letra, a música, você já não canta, você muda. Tem músicas infantis que mudaram letras, né? Como, por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Hoje em dia, criança não canta o Atirei o Pau no Gato. Você canta de uma maneira que você não maltratar os animais. Né? Foi criada novas versões, enfim. Mas aí vai de cada um. Né? Como você pode entender que isso aí não é nada demais, ou o outro pode pensar assim, não, realmente você está incentivando a fazer alguma coisa. Mas o ponto aqui, para a gente prestar atenção, é a essência das coisas. Então, uma música, a letra é a essência. A aparência é a melodia que você está colocando. Tranquilo, gente? Beleza. Então, o que acontece? Esse conhecimento sensível, ele é sujeito a mudanças. Né? Essa aparência, ela é sujeita a mudanças. A gente vai mudando, as coisas vão mudando. Agora, a essência que o Platão fala isso não muda. Essa essência não muda, ela vai permanecer a mesma. Você vai permanecer, aquela essência ela não vai mudar, você pode mudar essa aparência aqui. Por isso que a ideia que ele tinha da ideia da reencarnação, você poderia voltar num outro corpo, numa nova vida, né, e tudo mais, fazendo outras coisas, mas sua essência vai permanecer a mesma, você vai reconhecer aquela pessoa ali, tá? Então, o que acontece? Então, o que ocorre? A ideia que a gente tem aqui é o sensível é o que muda, o conceito não, porque exatamente como a gente falou aqui da ideia do cachorro. Um cachorro pode ser de várias formas, ele pode ter várias aparências, mas a essência dele vai permanecer sempre a mesma. Isso aí ele não vai mudar. Então, daí vem a ideia do Platão, na teoria das ideias, que existiriam dois mundos, né? Um mundo sensível, que é ilusório, e um mundo que é o mundo real, que é o que você abstrai os sentidos, e o mundo material que você se deixa levar pelos sentidos, né? Que é exatamente isso. O que o entendimento dele é o que a gente está vivendo aqui seria uma mentira que, na verdade, algo estaria sempre por trás. E a gente teria que sempre procurar abstrair isso. Então, o que acontece? Um filme que a gente pode falar que aborda exatamente o que está falando da alegoria da caverna é a Matrix. Não sei aqui quantos já viram Matrix. Não necessariamente toda a trilogia, mas pelo menos o primeiro filme. Né? Matrix, ele fala exatamente dessa ideia do mundo ilusório. Qual é a história ali? A história de Neo, que é um sujeito, um hacker de computação, que vive sua vida tranquila, até que em determinado momento aparecem duas figuras, chamadas Morfeu e Trinity. Né? Morfeu é uma referência à mitologia grega, que Morfeus é o deus do sono, ou seja, o que leva a gente para o nosso inconsciente, né? Para o despertar do nosso inconsciente. E que ele vai atrás do Neo falando o seguinte, que tudo na vida dele, tudo aquilo ali é uma mentira. Tudo aquilo ali não é real. O que ele está se propondo a apresentar, o Morfeu está se propondo a apresentar para ele, é o que é a verdade.
só que a verdade é dura. Então chega em determinado momento do filme em que ele vai mostrar duas pílulas, uma vermelha e uma azul. Ele tomando a vermelha, ele vai descobrir tudo. Ele tomando a vermelha, ele vai descobrir toda a verdade que existe por trás. E uma vez descoberta a verdade, ele nunca mais poderá voltar para a vida que ele tinha, né? Ele tomando a pílula azul, ele vai simplesmente esquecer que teve esse encontro, ele vai seguir a vida dele vai continuar normal, né? Mas ele não vai se lembrar de nada, ele vai seguir normal, ele não vai saber que aquilo ali é uma mentira, né? Só que o problema todo é que a verdade pode ser dolorosa. O que o Neo vai fazer? Ele vai tomar essa pílula e ele vai descobrir que tudo que ele está vivendo aquilo ali é uma matrix. O que ele diz, exatamente o que fala da alegoria da caverna, é você sair dessa matrix. Ou seja, você sair desse mundo de paredes aqui que está te mostrando que tudo aquilo ali é uma ilusão. Então você tem que conseguir abstrair esses sentidos para ir adiante, né? A gente poder sair dessa sensibilidade que nós temos, porque isso aí vai nos enganar. Então, tudo que a gente está vivendo aquilo ali, que é os nossos olhos, nossos ouvidos estão dizendo, tudo aquilo ali é ilusório. A gente tem que conseguir abstrair. Por exemplo, a questão da dor, né? Muitas vezes, a gente pode estar sentindo alguma coisa, mas a gente não tem um enfoque da dor. Por quê? A gente não está concentrado nele. Dá um exemplo aqui simples. Todo mundo aqui já deve ter cortado o dedo com papel, né? Um corte simples, né? Corte da pele. E naquele momento a gente nem se ligou. A gente só vai se ligar justamente quando a gente vai pegar alguma coisa e você sente o dedo arder. Naquele momento ali você começa a concentrar a dor. Você começa a sentir a dor ali. Por que a gente começa a concentrar a dor? Porque a gente concentrou o ponto, né, do nosso sentido, a gente concentrou ali. Até aquele momento a gente não estava sentindo nada com aquele corte. Por quê? Aquilo ali não era o nosso foco. A gente não estava focado naquele corte, né? Simplesmente a gente conseguiu abstrair a dor porque a gente não estava sentindo nada. Quando você viu aquilo ali que você sentiu arder, você começa a sentir, pô, isso aqui está ardendo, está incomodando. Então qualquer coisa que você vai pegar agora, você tem uma resistência, né? Então, ou seja, o que é isso? É o sentido, os nossos sentidos levando a gente a acreditar naquilo, né? E isso acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente vai ver assim no corpo, vai, nossa, estou com um roxo aqui, né? Mas que na hora você nem lembra onde você bateu, né? Porque aquilo ali para você não foi relevante naquele momento. Aquilo ali você vai ter muito tempo depois. Mas a partir do momento que você descobriu que tem aquele roxo, né, que está doendo, você vai incomodar toda vez que você apertar ou alguma coisa encostar nele, né? Mas é o quê? O seu sentido que está deixando levar para aquilo. Mas até aquele momento você abstraía a dor, né? Teve um caso, há muitos anos atrás, no Maracanã, bem antes da reforma, em que o sujeito, ele estava lá torcendo para o time dele, estava completamente focado no jogo, tal, e ele sentiu até uma queimação no estômago, mas se deixou levar, porque ele estava tão focado no jogo, que foi indo. E foi passando os minutos, tal, tudo mais, ele começou a desfalecer, começou a sentir um cansaço muito grande, e aí sim a dor começou a aparecer. Quando ele olhou para a barriga, ele viu que estava sangrando, ele tinha sido baleado dentro do estádio, e ele nem se ligou nisso. Ele não se ligou que tinha sido, né? E aí, a partir daquele momento que ele começou a desfalecer, que ele viu que estava sentindo a dor, o incômodo, aí pronto, aí aquilo ali foi, tipo, pedir para atendimento médico e tal, tudo mais, mas percebam que o sujeito estava tão focado, que abstraiu tudo que estava à volta dele, ele conseguiu estar tão focado no jogo, que ele nem percebeu que ele tinha sido baleado. Algo grave, né? Mas ele nem se ligou, né? E eu acredito que todo mundo aqui conhece alguém que, quando está assistindo partida de futebol, pode estar pegando fogo do lado dele e nem aí, né? Ele fica completamente fora de sintonia com o que está acontecendo. Então, mas é exatamente esse ponto, porque ele está tão focado em alguma coisa, ele está abstraindo aquilo ali. É o mesmo sentido que você tem da questão da meditação. O que a meditação ela prega? Para você respirar fundo, fechar os olhos, para quê? Para você tentar não ter o contato com nada externo, para você realmente conseguir meditar, ter a famosa mente em branco, né? Que é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir não pensar em nada naquele momento. Sempre você acaba pensando em alguma coisa. Mas o sentido da meditação seria esse, você conseguir abstrair o que está na volta, você atingir essa essência, você não se deixar ligar na aparência.
É por isso que naquelas cadeiras de massagem que você tem em shoppings, né, você além de fechar os olhos, né, você tem aquele fone de ouvido para quê? Você tem uma música de relaxamento. Para quê? Para você não se deixar levar no que está acontecendo no exterior. Porque se você começa a concentrar no que você está fazendo, você não está relaxado, né? É algo parecido com o que Platão prega, ou seja, você tirar esse enfoque, né, esse foco da aparência e ter o foco exatamente na essência, no propósito que você está tendo, tá? Então, ou seja, o ponto que vai aparecer aqui é que é o que vai levar a gente ter a ideia da alegoria da caverna. O que acontece? O que é essa alegoria da caverna que o Platão fala, né, que ele vai colocar? Acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? Mas a ideia toda é que às vezes ele dá uma interpretação um pouco diferente dependendo da pessoa. O que ele fala na alegoria da caverna? Existiria uma caverna em que pessoas estavam lá acorrentadas, elas não conseguiam sair, e tudo que elas tinham conhecimento da realidade eram sombras que eram projetadas da luz que vinha da caverna para a parede que eles estavam vendo. Então, tudo aquilo ali que eles tinham da ideia da sombra era a realidade. Até que um dia, um sujeito se liberta da corrente e consegue ir lá para fora, né? Consegue ir para fora da caverna. No primeiro momento, é algo até que acontece com todo mundo, quando você está num ambiente muito escuro e você vem para a claridade, no primeiro momento ele fica meio cego, né? Porque aquilo ali, aquela claridade vai ser muito forte para os olhos dele, porque ele ficou muito tempo na escuridão. Então, aquela ali, quando vem aquela claridade, aí ela vai se dissipando, ele consegue ver naturalmente, ele observa que a realidade que ele tinha, que os companheiros dele tinham dentro da caverna, eram ilusórios. Na verdade, a realidade que ele tinha era muito mais. O que as sombras faziam era um simulacro, né? Era uma versão da realidade. Então, aquilo ali enganava, os sentidos eram enganados pela visão. Ali, quando ele vê aquilo ali, ele vê que, nossa, aquilo ali é a realidade. Então, quando ele tem um conhecimento do que é a verdade, do que é aquela realidade, ele retorna para a caverna e tenta convencer seus outros companheiros de falarem, olha, o que a gente está vendo aqui é ilusório, é ilusão, né? Não é mentira isso aqui. A verdade está lá fora. As pessoas debocham dele, seus companheiros, o taxam de louco, e num momento de ignorância, eles começam a surrar ele, porque entendem que aquilo ali, ele está querendo levar eles para uma realidade e eles não querem aceitar, eles espancam ele até que o matam, né? O que o Platão ali está fazendo é uma alegoria do que é o papel do filósofo. Ou seja, pessoas que estão dentro dessa escuridão, pessoas que estão na ignorância. Esse sujeito que sai, que é o filósofo, ele consegue alcançar a luz, ele consegue conhecimento, e ele volta para os outros para poder libertá-los. É uma analogia do Sócrates, né, de quem Platão foi discípulo. Ou seja, o Sócrates tentava tirar as pessoas da ignorância a partir do diálogo, a partir do método socrático, para trazer para elas conhecimento, para tirar elas dessa escuridão. Então, ele seria essa luz de iluminação do conhecimento, né? Então, todo esse simbolismo que você tem da caverna ser um local escuro, né, sombrio, você vai para a luz, que aquilo ali clareia tudo, né? O primeiro momento que ele fica cego é aquela ideia do impacto que você tem da realidade, que pode ser dura, né? Quando você acredita muito em algo, que de repente tudo aquilo ali você descobre que é uma mentira, evidentemente é um impacto muito grande. Então ele usa essa alegoria para dizer assim, quando você fica meio cego, que você está ainda tentando, a sua visão está tentando voltar ainda ao normal, né? Seria esse impacto inicial que você tem. E as coisas vão se dissipando, até que você conhece a verdade. E a alegoria ainda continua quando ele tenta levar o conhecimento para lá, as pessoas não aceitam e o matam. Exatamente o que aconteceu com Sócrates. Sócrates terminou a vida sendo condenado pelos cidadãos de Atenas, dizendo que ele subverteria os jovens. Ele levava os jovens para um mau caminho, porque queria transmitir conhecimento não seria algo positivo para eles. Então, Sócrates vai ser condenado à morte. Vai ter que tomar um veneno, cicuta, né? E relatos dizem que o Sócrates, até o momento da morte, as pessoas choravam em volta dele e ele mesmo falava que não era para chorar, que se nem ele mesmo estava sentindo esse ponto,
né, essa ideia de esse baque, de perder a vida. Tanto que uma das frases dele no Leito de Morte que era: uma vida sem questionamento não merece ser vivida. Ou seja, o que adianta para mim se eu não posso questionar, se eu não posso transmitir conhecimento? Então, para mim, é melhor morrer. Né? É melhor não estar mais nesse corpo, melhor eu morrer. Então, ou seja, a alegoria da caverna nada mais é do que uma alegoria da vida do Sócrates, né, que o Platão coloca. Né, que, no fim das coisas, a ignorância acaba prevalecendo, porque a pessoa não consegue entender que esse conhecimento está sendo transmitido e você consegue ignorar aquilo ali. E permanece na ignorância anos, décadas a fim. Porque a ideia toda é essa: não, eu acredito nisso, isso aqui foi passado para mim, isso aí eu não vou crer. Né? Então, a alegoria da caverna seria isso, né? Você ter essa realidade, você passar essa realidade, esse conhecimento, de uma forma que vai ser dura, né? Mas é necessário para você poder compreender. E se a gente for pensar, até hoje em dia, a gente tem aquela ideia de brincadeira de sombras, é justamente isso. A brincadeira de sombra é uma simulação do que é a realidade. Então, a gente faz uma brincadeira simulando as nossas mãos. Você pode fazer um gato, pode fazer um cachorro, um cavalo, enfim, o que quer que seja, né? Mas você está simulando aquilo ali. Você vai passar algo que não é realidade. Tem não tenho aqui no momento, mas tem um meme que passou durante um bom tempo, que você coloca exatamente como é que a realidade pode te passar, que é o seguinte: é uma sombra de alguém com a cabeça para trás e um objeto pontudo indo em direção a ele, né? E aquilo ali era a sombra. Do lado tem a imagem falando que como você tem que tomar cuidado com o que você está enxergando, que aquilo ali nada mais é do que duas pessoas correndo, sendo que uma está correndo com o pé dela elevado, que quase encostando no rosto da pessoa que está correndo atrás. Se você pegar aquilo ali no sombreado e apenas fazer um círculo apenas naquela região, você está tendo um sentido como se tivesse alguém atacando o outro com uma faca. Né? Quando, na realidade, quando você amplia aquilo ali, você está vendo uma outra realidade, que são duas pessoas correndo. Né? Só que uma está com o pé mais elevado do que a outra. Né? Então, quase a questão do rosto. Então, ou seja, é exatamente esse o ponto. Né? Então, é aquela ideia de quando você tem um problema que está na sua cara, quando você afasta ela, você consegue ampliar mais, você consegue resolvê-lo. É exatamente isso que ele tá colocando. Né? Você tem que ver o que está por trás, o que é essa essência que tá seguindo. Beleza? Dúvidas? Não. Tranquilo? Então vamos lá. Então, ou seja, seriam esses dois mundos que ele fala, do sensível e o material. O material é a caverna, né? Desculpa, o material é falso, né? O material é a caverna, o sensível é essa das ideias. Então, ou seja, o mundo material seria completamente falso. Tudo que a gente está vivendo aqui seria mentiroso. A gente tem que conseguir abstrair o que está além dessas paredes. Tá? Então, ou seja, porque todos esses conceitos eles são inatos ao espírito humano. Essas ideias elas não mudam, elas são conceitos. Né? Se são conceitos, aquilo ali fica firme. Né? A gente não vai mudar. Então, como a gente falou, o conceito de cachorro, urso polar, né, a questão da linguagem, o emoji, aquilo ali não muda. Você vai, esse conceito já está pronto. Né? Você teria que ressignificar aquilo ali para poder transmitir a ideia, né? Para poder passar o conhecimento. A outra teoria seria a teoria da participação. Tá? Todas as coisas que existem no mundo sensível são feitas à semelhança do mundo inteligível. Então, ou seja, esse mundo sensível que a gente tem dos sentidos, tudo aquilo ali é semelhante do que existe na realidade, tá? Então, quando você tem uma ideia, você cria, na verdade, você está criando um termo, podemos dizer assim, que é uma cópia-coisa, tá? Você está copiando algo que já existe, mas você vai dar um outro formato para ele. Você vai criar maneiras de você poder entender, né? Da mesma maneira que a gente falou do cachorro. O cachorro, você vai colocar ele de várias raças, mas você vai dar sentidos a ele. Então, você vai ter cachorro de companhia, você vai ter cachorro de guarda, né? Você vai ter cachorro que fica dentro do apartamento, cachorro que tem que ser mais para casa,
né? Então, tudo aquilo ali você vai ter um sentido. Você vai colocar, vai ter ideias de um cachorro que ele é mais agressivo, um cachorro que é mais dócil, né? Um cachorro que é mais dependente, um cachorro que não é menos dependente, né? Essa ideia que é esse contraponto que a gente faz, por exemplo, com um gato, né? O cachorro, ele é um animal mais dependente do que o gato. Gato, você cria um conceito ali que você vai tendo, né? Tanto que muita gente que acaba não gostando de gato, que vê ele como um animal meio traiçoeiro e tal, tudo mais, isso é um conceito que já vai tendo passado há muito tempo, mas acima de tudo, o gato é um animal independente. O gato, ele pode sair da casa, ele retorna, porque ele é apegado à casa e não ao dono. Embora alguns gatos tenham um apego até ao dono, mas ele é muito mais apegado à casa, ao local dele. Então, por isso que ele consegue sair e voltar. O cachorro já é mais difícil, o cachorro pode se perder, né? O cachorro vai se deixando levar por isso. Esses conceitos todos que a gente vai colocando. Então, por exemplo, quando a gente tem essa coisa do animal, de a gente colocar que o sujeito é uma cobra, né? É um conceito que a gente cria de ser um animal traiçoeiro, né? Então, por isso que gatuno é o quê? O sujeito que é mão leve, né? O sujeito que afana as coisas, que rouba, né? Então, ou seja, você tem todo um conceito ali que você vai criando, né? Então, você coisificar animais, por exemplo, para humanos, dar qualificações de animais para humanos, vai muito nisso, porque é a maneira que você entende, né? O leão, a ideia dele ser um rei das selvas, né? É a aparência dele imponente, né? De ter uma juba, tal, tudo mais. Mas se você for ver no mundo animal, quem caça é a leoa, não é o leão. O leão fica de boa lá, né? Quem faz é a leoa, mas quem levou a fama é o leão, né? Justamente por conta da aparência dele, aquela juba que parece transmitir como uma realeza, né? E aí tem a ideia de que ele é o rei dos animais, tá? Então, ou seja, tudo aquilo ali parte desse pressuposto de conceitos que você vai tendo, tá? Teoria da reminiscência. Reminiscência, a palavra exata, significa lembrança, é você lembrar de algo. Ele está ligado a outra teoria do Platão, que é a da metempsicose, que são expressões que são ligadas, principalmente que a gente falou no início da aula, que eram das religiões que são reencarnacionistas, né? Por que isso? Porque a reminiscência, ela remete lembranças. Então, quando você tem religiões que pregam a ideia de reencarnação, e o Platão, os gregos antigos acreditavam em reencarnação, acreditavam que você voltava em outro corpo, uma outra vida, né? Você tinha essa ideia da reminiscência, que é o quê? As pessoas que tinham isso aí bem desenvolvido, né, dessas lembranças, eram pessoas que podiam ter outras vidas, poderiam seguir outras vidas, mas continuariam mantendo esse conhecimento. Por quê? São pessoas que morreram, foram para o mundo espiritual, que esse seria o mundo da realidade, não seria esse mundo material que vivemos, né, para eles, porque a alma é imortal, né, ela continua para sempre. E a ideia de que quando você volta, você volta com essas lembranças. Então, todo mundo aqui já deve ter visto relatos, né, em redes sociais e tudo mais, ou pessoas mesmo que contam de fulano que era um prodígio na música, né, um sujeito com 5 anos, uma criança com 5 anos de idade que conseguia tocar piano tranquilamente. Para quem é adepto das religiões reencarnacionistas, é justamente essa ideia da alma que você vai voltando em outro corpo, mas você tem as lembranças de outra vida. Você vai seguindo aquilo ali adiante, né? A famosa frase do Shakespeare, né? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que pressupõe nosso avanço filosofia. Ou seja, são fatos misteriosos que ainda não conseguimos uma explicação clara para aquilo, ou não, pelo menos uma explicação não científica, né? A gente vai muito para o lado do que a gente acredita, né? Das nossas crenças e tudo mais, né? A ideia de você abstrair, a ideia espiritual, né? Vamos dizer assim. Então, ou seja, a ideia que está presente aqui nessa questão da reminiscência, da metempsicose, é o quê? A ideia é que você volta novamente a um corpo, você retorna para esse corpo, e nesse corpo você pode ter lembranças da sua vida anterior, das suas vidas anteriores, e você vai seguindo adiante naquilo ali, né? A maneira como você vai trabalhar aquilo ali, mas a maioria das pessoas, para eles, na questão de reencarnação, elas deixam essas lembranças no mundo espiritual, elas não retornam para
para esse mundo novo, né? Para essa nova vida, né? Existem explicações, que não sei se alguém aqui é kardecista, mas existem explicações, por exemplo, no kardecismo, que falam a ideia de um véu do esquecimento. A ideia é que é, sim, necessário que você esqueça algumas coisas para você não ter problemas numa nova vida. Por exemplo, se você matou alguém na vida anterior, você esquecer isso, você não ter uma lembrança dessa, que seria extremamente doloroso, e principalmente se você teve um envolvimento com alguém que hoje é sua mãe, é seu pai, é seu filho, né, é seu irmão, né, para você poder esquecer aquilo ali, você poder continuar, porque isso aí daria uma perturbação muito grande. Você não estaria preparado para ter essas lembranças, né? Então, enfim, é essa ideia da reminiscência que o Platão está falando. Essa lembrança que você vai trazer, só que essa lembrança é de uma maneira útil para a sua vida. É a maneira como você vai guiar aquilo ali. Então, as lembranças de um conhecimento que você pode passar adiante, né? A maneira de como você se porta numa nova vida que você vai ter adiante, tá? E, só que, para eles, também acreditavam que uma alma pode evoluir ou involuir. Para os gregos, assim como você tem isso muito nas religiões orientais, como o budismo, a ideia é que você pode reencarnar no corpo de um animal. Se por acaso você fez algo ruim numa vida anterior, você involuiu, então você pode reencarnar numa alma de um animal, né? Então, ou seja, até os budistas mais fortes ainda falam a ideia de você reencarnar como pedra, como planta, né, e tudo mais. Então, ou seja, eles têm essa ideia de que um corpo, uma alma pode não progredir, ela pode regredir, e se ela regride, numa próxima vida ela vai sofrer a penalidade do que ela fez na vida anterior, tá? Então, ou seja, separando aqui, tem um quadrinho para quem tiver com material. Tem um quadrinho que diz exatamente as diferenças básicas entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, lá, mundo inteligível, os conceitos são objetos matemáticos. Ou seja, você racionaliza as coisas. Você racionaliza tudo que você está vendo. E a matemática, muitas vezes, é isso. Então, você dá uma racionalidade naquilo ali, né? É uma ideia um pouco parecida do que a gente está tendo na questão da epidemia, que pessoas que pregam a ideia do isolamento e outras que o foco maior é na economia, né? Porque as pessoas que estão vendo de um lado mais racional num grau máximo, é a ideia de que a economia não pode parar, então você tem que ter as pessoas consumindo. E outras vendo de um lado também racional, mas para um lado mais humano, a ideia de que se você não tiver pessoas para comprar, não adianta nada, você vai ter um retrabalho para fazer isso. Então, você está tendo duas visões ali, né, nessa pandemia. Pessoas que mais focadas na ideia de uma economia e outras mais focadas na ideia da saúde, né, que as duas coisas seriam dissociadas, né? Então, o que esse mundo inteligível ele pega? A ideia da intuição e do raciocínio, né? Todos nós aqui já temos intuição. Todos nós aqui já fomos surpreendidos de falar assim, eu acho que eu não devo fazer isso, eu acho que eu não devo fazer aquilo, né? Então, ou seja, isso é intuição. Muita gente fala que esse é o sexto sentido, né? Essa ideia, além dos cinco que nós teríamos a intuição como aquele insight, né? Dizer assim, cara, eu acho melhor a gente seguir dessa maneira, né? Não, é melhor não ir por hoje, acho melhor eu ficar em casa, né? Aquela coisa que, quando acontece alguma coisa, que a gente fala, eu estava prevendo que ia acontecer algo, né? Então, enfim, é a ideia que a gente está presente naquilo ali, ou seja por um sonho, seja um mal-estar, alguma coisa, pode não significar nada, mas é o quê? É a intuição que você tem de não fazer algo. Já no mundo sensível, você tem objetos sensíveis e sombras, ou seja, a sombra é apenas ilude você, né? Aquela sombra você vai iludir. É por isso que muitas vezes, quando você tem pessoas esquizofrênicas e tudo mais, começa a ver inimigos por toda parte, são exatamente essas sombras. Muitas vezes, pessoas ciumentas têm muito isso. A ideia de você criar um mundo, né? Pessoas que são ciumentas, elas são muito ciumentas, que o ciúme, acho que todo mundo tem ciúme, mas o ciúme, quando começa a ficar aquela coisa muito pesada, é muito essa coisa da sombra, né? Você começa a não confiar em ninguém, achar que seu marido, sua esposa está te traindo a qualquer momento, você vê essa sombra, aquilo ali. Aquilo ali vira um tormento, né? Porque você cria essa própria ilusão, você cria o seu próprio inferno, né? Seu próprio inferno em volta de você. Então, ou seja, é essa ilusão que o Platão tanto fala, né? Essa ideia de você criar, de você não conseguir ver o que está além, né? Não ter o raciocínio pronto para aquilo, tá?
Então, acaba caindo na ideia de uma opinião que o Sócrates também fala. A diferença do senso comum com o bom senso. A gente esbarra de novo nesse sentido, né? Lembrando, o que é o senso comum? É a ideia que está disseminada na sociedade, né? Que não tem nenhuma base científica para aquilo. Simplesmente as pessoas vão falando aquilo ali de forma oral, vai passando de geração para geração e você não questiona. Então você tem o senso comum de tomar leite com manga faz mal, não deve fazer isso antes de dormir, né? Você deve cobrir o espelho ou talheres para o raio não atravessar, enfim, tudo isso faz parte do senso comum. A ideia de superstições também, que você acaba caindo não passar embaixo de uma escada, o gato preto não cruzar o seu caminho, tal, e tudo mais. Isso tudo é baseado em crendices, em superstições, não tem nenhuma explicação lógica para aquilo, né? Já o bom senso é o contrário, é você pensar, é você raciocinar aquilo, o que eu estou fazendo, se aquilo ali é o correto. Não tem uma lógica que o gato preto vai atravessar e você simplesmente vai ter azar. Se você quebrar um espelho, você vai ter 7 anos de azar, né? Se passar embaixo da escada e tudo mais, né? Ou tomar leite com manga, que aquilo ali vai fazer muito mal. Agora, se você apresenta uma questão científica que diz, como por exemplo, se você almoçar e for mergulhar, você vai passar mal, isso cientificamente já está comprovado que realmente você vai passar mal, né? O seu corpo não vai reagir bem, aquilo aí já é outra coisa, já é questão do bom senso. Você não vai ter, você já vai ter um embasamento naquilo ali quando você vai apresentar, né? O grande problema da gente combater essa ideia do achismo é justamente isso, você apresentar dados, convencer a pessoa daquilo ali e a pessoa está aberta para receber aqueles dados novos. Ok? Bom, a gente chega aqui na parte final, na questão de 4 frases do Platão, né? O Platão, como falei para vocês, ele é uma pessoa que vai ter a ideia de que, não muito democrática, muito afeito à democracia, porque ele vai entender que sim, você tem que ter uma república, tanto que o livro mais famoso dele é A República, né? Que ele fala dessa questão da alegoria da caverna, mas o ponto principal é que ele vai dizer que a ideia de uma sociedade, ela não deve ser democrática, porque se ele entende que existem pessoas superiores e inferiores, essas pessoas superiores, elas têm que comandar sim. Elas que têm que comandar. Né? E no caso, para ele, seriam os filósofos. As pessoas que não têm esse conhecimento fariam um trabalho braçal, elas ficariam no topo ali ficariam na base da sociedade. Né? Então, elas não poderiam nunca ocupar um cargo que elas não foram tidas para isso. Tá? Então, o que acontece? A primeira frase aqui do Platão, que ele fala o seguinte: a sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. De novo, voltando à questão da alma, né, a questão da sabedoria. Para o Platão, assim como para o Sócrates, o objetivo final é fazer o bem. A gente vai ver isso também em Aristóteles, na questão da felicidade, mas é fazer o bem. O objetivo final de todo ser humano é fazer o bem. Né? Você alcançar. E o que seria esse bem? Né? Faz esse contraponto com o mal. A ideia da beleza que o Platão colocava, que os gregos colocavam de uma maneira geral, né, tanto que a gente tem a expressão, ela é uma deusa grega, ele é um deus grego, né? Essa aparência do que é bonito, do que é feio, tem muito mais primeiro saber o que é bonito para a gente saber o que é feio. Não é o contrário. Primeiro a gente tem a concepção, na Grécia Antiga eles tinham a concepção, isso aqui é bonito. Então, agora, se isso aqui é o oposto, então isso aqui é feio. Então, você tem essa ideia. Então, por isso que os corpos eram extremamente valorizados. É por isso que nas Olimpíadas, que eram disputadas na Grécia Antiga, as primeiras Olimpíadas, somente homens participavam, e todos eles participavam completamente nus. Né? Por que isso? Porque eles tinham a ideia de que se o corpo sadio é belo, ele deve ser mostrado, ele não precisa ter nada a esconder. Ele vai ser mostrado aquilo ali. Então, essa maneira, você não tinha uma questão, vamos dizer assim, mais puritana de você cobrir o corpo com roupa como a gente tem hoje em dia. Né? Não, aquilo ali era um efeito mais prático. Né? Você pode disputar aquilo ali completamente despido. Né? Tanto que é um conceito que vai ocorrer novamente quando você tiver o renascimento cultural na Europa no meados do século XV, né? 15 e 16. Que é o quê? Um resgate desses valores da antiguidade, que é justamente a preocupação de você fazer um corpo mais próximo da perfeição. Então, você tem exemplos como Davi de Michelangelo, né? Você tem La Pietà, também de Michelangelo. Então, ou seja, as pinturas do Leonardo da Vinci, do Rafael. Então, ou seja,
Botticelli. Então, ou seja, você vai ter uma preocupação, você ter uma ordenação do que é o belo, o que é a beleza naquilo ali. O que é a beleza? É o corpo humano. O corpo humano no seu sentido mais estrito, ou seja, os músculos, os dedos das mãos e dos pés, o rosto, ele vai ficar muito próximo da perfeição. E o que é a perfeição para eles? É o bem, é o bonito. Né? Então, por isso que vai ter esse sentido. Então, quando você tem essa ideia da alma, da sabedoria, é você ordenar a sua própria... Você ordenar bem a sua própria alma para você poder alcançar essa sabedoria. Tá? A segunda, o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O que ocorre aqui? O Platão ele vai incentivar essa ideia de você participar da política. E o que é participar da política? O que ele está querendo dizer aqui? A pessoa que simplesmente dá de ombros para a política, ou seja, não quero me misturar com isso, é você dar brecha para que uma pessoa que é ruim alcançar o poder de alguma maneira. E aí, ou seja, aí você vai ser penalizado. Então, ou seja, quando você tem um engajamento em eleições, seja em qualquer país, a questão da democracia, quando o pessoal fala a ideia de participação democrática, né, participação com voto, tal, tudo mais, né, a ideia que você tem de poder ter alguém que você julga que vai governar você bem. Porque, na verdade, eles são os eleitos do povo, é alguém que está representando o povo naquele momento. Então, o que ocorre? Por isso que aqui no Brasil a gente tem muito sentido de que, como o voto é uma obrigação, a ideia de que, como aquilo ali é uma obrigação, aquilo ali seria um dever, né? Pura e simplesmente. Na verdade, ele é um dever e é um direito também, né? E bate exatamente com o que o Platão está falando ali, né? O que você não participar da política significa o quê? Você ter pessoas que participam, podem ser pessoas que são exatamente o oposto do que você acredita, mas você vai ter que aceitar porque elas podem vencer e você vai ser governado por elas. Então, ou seja, o sentido é você participar daquilo ali. Então, a participação, o castigo que vai ser dos bons e não participar da política é justamente os maus controlarem tudo. Tá? Terceira frase. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. É uma frase que, se a gente for pegar aqui para a época atual, seria a ideia, por exemplo, de fofoca. Né? Então, quando ele fala aqui, pessoas normais falam sobre coisas, é você falar de habilidades. Né? Pessoas inteligentes falam sobre ideias, ou seja, como você pode mudar aquilo ali, como você tem esse conceito, como que ele apresenta. Pessoas mesquinhas, ele falam de pessoas, ou seja, justamente se a gente pega para o lado atual, é que você ficar falando dos outros, em vez de se olhar, você faz de você uma pessoa mesquinha, porque você fica falando mais dos outros, você não está contribuindo com nada, você não está fazendo nada de útil, né, para alguém ou para alguma coisa, você discutir uma ideia de uma maneira saudável, você falar sobre coisas, habilidade, não, você está falando sobre outras pessoas, falando, como fulano está, ciclano está assim, né? É mais ou menos nesse sentido que ele está empregando, né? Você diferencia essas pessoas nesse ponto. E a última frase dele é: a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. É aquela ideia do seguinte: você pode ter um conhecimento imenso, você pode ter título, você pode ter pós-doc na Sorbonne, em qualquer universidade do mundo. Se você não souber empregar esse conhecimento, não vai adiantar nada. É aquela famosa frase: não adianta você ser doutor e você não dá nem bom dia para o seu porteiro. Né? A ideia da educação, a ideia de você poder ser uma pessoa consciente daquilo, como você vai transmitir esse conhecimento. Eu mesmo, quando fiz faculdade, eu tive vários professores que eram excelentes historiadores, excelentes escritores, né? Mas para dar aula faltava didática total. Não tinha didática, não tinha. E a pessoa era excelente. Você pegava os livros dele, eram excelentes, mas ele não tinha didática, né? Por isso que muita gente tem essa ideia de falar que qualquer um pode ser professor. Não, qualquer um não pode ser professor, né? Você tem que ter um embasamento para isso, você tem que saber passar, como você vai ter esse conhecimento, como você vai ser essa didática, e sobretudo paciência, porque vão surgir dúvidas, você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que ter paciência, né?
Por isso que você, quando você vai alfabetizar uma criança, é diferente de você alfabetizar um adulto. Você tem que ter mais paciência ainda com o adulto, porque ele é mais próximo de você. Você tem que ensinar ele aquilo ali. Então, é um trabalho muito bonito quem alfabetiza, né? Porque você está transmitindo conhecimento, a pessoa realmente vai ver, exatamente como da alegoria da caverna, a pessoa, você imaginar você olhar para alguma coisa, todos nós aqui, quando a gente bate o olho aqui, você está lendo alguma coisa, né? Agora, imagina uma pessoa que você bate o olho e a pessoa não tem a mínima noção de como você junta essas letras, né? Uma maneira que eu sempre falo para a gente imaginar como é que um analfabeto se comporta é você ler em alguma coisa no alfabeto que não é o nosso. Então, você lê algo em chinês, né? Tentar ler algo em chinês, tentar algo em russo, tentar ler algo em hebraico, em árabe, evidentemente, se você não conhece nenhuma dessas línguas, né? Aquilo ali é uma maneira que o analfabeto se sente, né? Porque a gente não consegue ver, mesmo que você vai ter uma língua, sei lá, como o alemão, é um alfabeto igual ao nosso. Alguma coisa ali vai sair, né? Um inglês, nem que seja um God Morning, né? Mas você vai conseguir ler. Você pode entender o sentido, mas alguma coisa você vai ler. Agora, além do alfabeto cirílico, hebraico, japonês, aí realmente você vai olhar aquilo e falar assim, cara, que cobrinha é essa? O que está acontecendo? A gente não tem sentido nenhum, né? A gente não consegue nem dar um passo. Como é que é o fonema daquilo ali? A gente não tem nenhum sentido. Então, ou seja, é esse conhecimento que ele está falando. A gente tem que saber como que você vai passar esse conhecimento. Não é apenas adquirir ele, é como que você vai enxergar esse conhecimento, como você vai fazer algo útil para ele, né? Não segurar apenas para si, né? Como você vai passar aquilo ali adiante. Então, ou seja, o que o Platão pensa, então, que a gente tem que ter bem firme aqui com ele, se o Sócrates é a ideia do diálogo, o Platão vai ser a ideia da essência, de como você tem a ideia, como você tem o conceito, como você vai chegar até ela, você vai ter um conceito ali, você tem que entender como que nós vamos chegar a essa essência, tá? Então, ou seja, é esse ponto que a gente vai ter do Platão. No próximo, que vai ser o Aristóteles, ele já vai com um outro caminho. O Aristóteles vai dizer que a gente tem que dar razão aos nossos sentidos, tá? É ali que você vai ter que o ramo da árvore genealógica, vamos dizer assim, da filosofia, vai se dividir em dois. O Platão vai ser uma linha de filósofos que vão dizer que você tem que buscar essa essência, abstraindo os sentidos, e o Aristóteles dizendo, a linha do Aristóteles dizendo que você tem que ter esses sentidos ali bem firmes, né? Os sentidos têm que ser não podem ser abstraídos por completo, você tem que utilizar, tá? Tá claro, gente? Tem uma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Vou passar aqui para vocês aqui, na verdade são três, né? Uma já falei, né? Se vocês tiverem um tempinho, quiserem ver, tal, tá de bobeira, é feriado, tal, tipo, vou dar só um tempinho nos estudos, mas serve para a aula de hoje. Que é a sugestão de 3 filmes que abordam essa coisa da alegoria da caverna, né? Não exatamente a alegoria, mas o sentido, o conceito dele está presente ali. O primeiro que eu falei do Matrix, né, que acho que é o maior exemplo desse. Tá? Não precisa nem ser a trilogia toda, o primeiro filme já ajuda nisso. Como um filme de ação, a ideia que os diretores eles criaram aquilo ali, para quê? Eles tentaram pegar exatamente o que a gente está falando, a questão de como você passar conhecimento, de uma maneira lúdica. Ele pegou exatamente o que é a alegoria da caverna e colocou para um futuro distópico, ou seja, um futuro que as máquinas comandam, que a tecnologia está reinando, em que você vai ter como uma pessoa descobre a verdade, como vai ser ele que vai libertar essas pessoas, né? Como que ele vai ser ele, tanto que o Neo é entendido como um Messias, até mesmo você tem muitas analogias religiosas, principalmente com Cristo, né? A ideia de Messias, aquele que vem salvar a gente, né? Tem muita coisa religiosa aí que aparece também no Matrix. O segundo filme é um pouco diferente, mas ele também fala da questão da alegoria da caverna, que é o Show de Truman, com Jim Carrey, que é um filme dos anos 90, de 98 para ser mais exato, que é o primeiro filme que vai abordar a questão dos reality shows, né? Hoje em dia, os reality shows estão presentes na vida da gente, seja Masterchef, Big Brother, né, No Limite, The Voice, estão presentes, mas naquele finalzinho dos anos 90, ele estava ainda muito no começo, né? Estava realmente para estourar, para virar uma febre. E qual é a história do Show de Truman? É a ideia de um sujeito, que é o próprio Truman, né, que é o Jim Carrey,
que a vida dele vai sendo passada na TV desde que ele nasceu. A vida dele é combinado. Os pais dele venderam a vida dele. Então, ele sempre vai passar sempre na mesma cidade. Ele nunca saiu da cidade, mas nunca questionou isso, né? Porque toda cidade é um cenário. É fake, aquilo ali. E aí vai mostrando, quando ele chega à idade adulta, quando ele começa a perceber que tudo aquilo da vida dele é toda uma mentira. Então, ele vai ser o processo de libertação dele. A diferença da Alegoria da Caverna é que ele vai apenas se libertar, ele não vai querer libertar os outros, né? O show de Truman, ele vai querer se libertar. E é bem interessante essa ideia do reality show, porque justamente a vida dele vai sendo passada às pessoas nos Estados Unidos inteiros, no mundo inteiro, vai acompanhando a vida dele. E vai acompanhando para ver o que ele vai fazendo a vida dele desde que ele é uma criança, né? Mas o ponto é, quando ele consegue descobrir que toda a vida dele é uma mentira, como que ele vai passar adiante? Como que ele vai tentar descobrir essa liberdade, que ele vai sair daquilo ali, daquele cenário que é falso? Né? É bem interessante. E um outro, que é mais recente, que é baseado numa sequência de livros, que é Maze Runner. Maze Runner é sobre adolescentes que se perdem dentro de um labirinto, né? O filme é de 2016, né? O filme é um pouquinho antes, o livro são um pouquinho antes, eu tenho uma sequência do filme. Maze Runner vai ser sobre adolescentes que se perdem dentro de um labirinto e que vai aparecer a figura de um deles que vai guiá-los para sair desse labirinto, né? O que é um labirinto? O labirinto é um local onde a gente fica sem saída, que é tudo muito igual, é tudo muito, muito fechado, né? Então, mas no Maze Runner vai ter a figura desse líder que vai tentar guiá-los para a saída desse mundo, que é um mundo falso, né? Desse mundo que eles estão todos perdidos ali, de como que eles vão sair desse ponto, como que aquela realidade vai cair. Então, eu colocaria para vocês esses 3 filmes, assim, tem outros mais. Se vocês colocarem ali no Google, filmes que abordam a alegoria da caverna, vão aparecer vários, alguns até meio forçação de barra, tá? Mas, assim, esses 3, assim, acho que são bem lúdicos, assim, para a gente poder entender. É o que eu falo. Se vocês tiverem um tempinho, quiserem assistir, tipo, distrai, né, já está em quarentena mesmo, está tendo que ficar em casa, quer ver um filme, eu sugeriria um desses 3, assim, para poder entender essa coisa do ensinamento, assim, da alegoria da caverna do Platão. Que é exatamente esse ponto, de como que a gente tem uma realidade e como que a gente sai de uma outra para a realidade que a gente tem entendido como uma coisa falsa, como que a gente vai tentar abstrair, a gente vai chegar nessa essência que ele tanto fala, né, nesse mundo inteligível, nesse mundo das ideias, de conceitos que a gente tem. Ficou claro, galera? Tem dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Tudo tranquilo? Joinha? Bom, então vou encerrar aqui a gravação, tá? A gente se vê na próxima semana. Então, reforçando, tá lá já no site o material, tá? Para vocês darem uma olhada para o estudo. Tem mais uma bateria de exercícios sobre o Platão. Tem os exercícios da apostila, que seria a apostila equivalente a março, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala mais filosofia também, com Aristóteles, para a gente fechar a antiguidade clássica, tá? Filosofia clássica. E aí, dali, a gente volta novamente para a sociologia. Tranquilo? Tá bom. Beleza, então, gente. Beijo, até a próxima. Aproveitem aí. Bom? Falou.